Queridos, vamos continuar aqui na presença de Deus. Daqui a pouco a gente louva, a gente ora, a gente continua vivendo essa dinâmica da adoração, essa dinâmica do culto ao Senhor, onde nós somos os mais beneficiados por estarmos aqui, porque quem recebe o renovo somos nós, quem recebe a cura somos nós, quem recebe as bênçãos somos nós, mas Deus quer a nossa presença, Deus quer comunhão conosco, Deus quer receber a adoração de cada um de nós. Queridos, lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 48, Gênesis 41, 48, vamos ler aqui um pouco sobre José. A história de José é muito forte, é muito interessante, e ela é cheia de lições para as nossas vidas hoje. Diz assim a palavra de Deus: e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer, ou me fez prosperar na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Amém, igreja? Havia fome, havia escassez de alimento em toda a terra, mas aonde José estava havia pão. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, nessa noite: aonde você está, a provisão de Deus vai estar contigo. Aonde você está, a provisão e a providência de Deus estarão com você. Pode ter, irmãos, escassez de alimento em toda a terra, do Iapoque ao Chuí, da Antártida à Antártica, mas aonde está o servo de Deus, ali está a providência de Deus. Pode ter problema em toda a terra, mas aonde você está, Deus vai estar contigo para te dar soluções. Amém? Aonde José estava havia pão, havia problema em toda a terra, mas aonde José estava havia provisão e providência, porque Deus estava com José. Eu quero começar aqui essa palavra trazendo essa verdade sobre a sua vida e sobre a minha vida nessa noite, porque muitas vezes nós somos, irmãos, tentados a olhar para as dificuldades, para os problemas. Nós temos que entender que não é o ambiente, que não é as circunstâncias que vai determinar o que vai acontecer com a nossa vida ou não. O que vai determinar é a presença de Deus na nossa vida. Você pode estar no ambiente que você estiver, se Deus estiver contigo, o que você precisa vai estar lá. Eu preciso de pão, o pão vai estar lá. Eu preciso de solução, a solução vai estar lá. Eu preciso de resposta, a resposta vai estar lá. Eu preciso de prosperidade, a prosperidade vai estar lá. Eu preciso de portas abertas, a porta aberta vai estar lá. Por quê? Porque Deus vai estar contigo. A história de José é muito interessante, irmãos, porque a história de José, ela nos fala da providência e do cuidado de Deus na vida daqueles com quem Ele tem um projeto abençoador. Deus tinha um projeto de bênção na vida de José, que foi entregue para ele através de um sonho. É interessante, se a gente volta lá no capítulo 37 de Gênesis, ali começa toda a história. E a história de José começa quando Deus lhe entrega um sonho aos 17 anos,
E esse sonho todo mundo aqui, a maioria talvez já conheça, ou todos aqui conheçam, o momento quando Deus dá um sonho a José, e nesse sonho estavam os feixes de trigo no campo, e cada um daqueles feixes representava os seus irmãos e ele, né? E houve um momento em que os feixes se dobraram diante do feixe dele, que representava o quê? Que os seus irmãos se dobrariam diante dele no futuro. E houve um momento em que o sol, a lua e as estrelas do céu também se curvaram diante de José, de modo que até Abraão, né, e toda a sua casa se dobrariam diante de José. E aí, quando ele conta o sonho, os problemas começam a acontecer. A dificuldade não é você receber o sonho, a dificuldade começa quando você começa a dar vida àquele sonho. É quando você começa a tirar aquilo que está dentro de você e começa a colocar para fora de você e começa a caminhar para que aquilo que está só entre você e Deus comece a estar entre você e Deus e as pessoas. E aí começam os problemas, porque nem todo mundo está preparado para ver o seu sucesso, nem todo mundo está preparado para ver a prosperidade, o projeto de bênção que Deus tem na sua vida. Então eu digo uma coisa para você: cuidado com os sonhos que Deus te dá, e cuidado para as pessoas com quem você vai compartilhar, porque nem todo mundo está preparado para entender o que Deus tem na sua vida, nem todo mundo está preparado para olhar com bons olhos aquilo que Deus está preparando com carinho para você, né? Ainda que esse sonho vá abençoar até mesmo essas vidas, muitas vezes elas não estão preparadas para entender isso. E o fato é que quando José começou a contar aquele sonho, diz a palavra de Deus que os irmãos dele se levantaram contra ele, nasceu no coração deles um sentimento de competição, um sentimento de inveja, um sentimento de ciúme, e isso, irmãos, aumentou ainda mais pelo fato de que Jacó tinha uma preferência por José. Então, quando os irmãos de José olhavam para José, além de ver o sonho, viam também a preferência do pai, e isso começou a gerar no coração deles um desprezo, irmãos, uma rejeição em relação a José, de modo que se José estava aqui, eles iam para cá, se José estava aqui, eles iam para cá. Ou seja, a Bíblia diz que eles não conseguiam ter uma boa relação com José por causa dessas situações todas. Mas Deus tinha um plano de bênção na vida de José, apesar do desprezo, apesar, irmãos, de todo o sentimento negativo que ele vivenciou dentro da sua casa. Às vezes a gente olha para dentro da nossa casa, o nosso lar não é tudo que nós esperávamos, o tratamento que a gente gostaria de receber não é tudo aquilo que a gente gostaria, que a gente está recebendo, mas isso não anula o plano de bênção que Deus tem na sua vida. Eu quero dizer para você, querido, se o seu lar aparentemente não está bem, isso não quer dizer que Deus não está trabalhando para fazer com que aquilo que Ele tem com você se realize. Isso não quer dizer que Deus não está trabalhando na sua vida. E o fato é, irmãos, que José, ele foi crescendo em meio a essa situação, até chegar um momento em que ele foi ao campo ver onde seus irmãos estavam para trazer a notícia ao seu pai, e ele foi com uma túnica nova que o seu pai fez para ele, e chegando lá, os irmãos se encheram de raiva, lançaram José num poço e venderam José para uma caravana de ismaelitas que o levou para o Egito. Eu penso assim, irmãos, olhando para a vida de José, nós sabemos como ela começou e como ela terminou, amém? Sabemos que o começo não foi fácil, mas o fim foi maravilhoso. Eu quero dizer para você o seguinte: a providência de Deus na sua vida ela é vitoriosa sempre. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, ainda que aparentemente você não esteja experimentando, Deus está no controle da sua vida. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que aparentemente você não esteja experimentando, Deus está no controle da sua vida. O problema é que quando Deus tem um plano de bênção na nossa vida, do início do trajeto até o fim existe um caminho a ser percorrido, existe um percurso, e
nesse percurso, muitas vezes, existem problemas, existem vales, existem situações que vão nos fazer chorar, existem momentos de dor, existem momentos de sofrimento. E se a gente não entender o trabalhar de Deus em todas essas situações, o nosso coração muitas vezes é tentado a se encher de medo, de insegurança, porque Deus revelou o sonho, mas Deus não revelou o trajeto. Às vezes Deus te dá a revelação de um sonho, de um projeto que Ele tem contigo, mas Ele não te diz quando vai acontecer, Ele não te diz o que vai acontecer no caminho até você chegar lá, porque isso você tem que ir descobrindo sozinho, à medida que você caminha na fé com Deus. Mas eu quero dizer para você, querido, com um trajeto difícil ou com um trajeto fácil, Deus está no controle da sua vida, e aquilo que Ele estabeleceu sobre você, Ele vai cumprir, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele determinou. Quando Ele te dá um sonho, Ele não te dá apenas a visão, Ele te dá a condição de realizar o sonho. Quando Ele te dá um sonho, Ele não te dá apenas, irmãos, a alegria de viver emocionalmente aquele sonho, Ele vai colocar os recursos, as condições para que aquilo se materialize na sua vida. Porque o Deus que dá o sonho é o mesmo Deus que te ajuda a construir o sonho. 2026 talvez seja um ano em que Deus vai te dar a condição de realizar coisas novas com Ele. Você está caminhando em direção a algo novo, a uma nova experiência com Deus, dentro de um novo ano com Deus. E talvez por isso Deus colocou essa palavra no meu coração nessa noite, que todos nós, assim como José, carregamos sonhos que Deus tem para a nossa vida. Assim como José, existem sonhos de Deus para nós, amém, irmãos? Sonhos onde Deus quer nos ver crescendo, sonho onde Deus quer nos ver, irmãos, avançando na nossa caminhada com Ele, para que através da nossa vida, vidas sejam abençoadas, vidas sejam transformadas, vidas sejam impactadas pela presença, pela glória e pelo trabalhar dele em nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, querido, nessa noite, se quem quer viver os sonhos de Deus em Cristo Jesus, então a primeira coisa que você tem que entender, e que José teve que entender, se você quer viver esses sonhos, não desanime por causa dos sofrimentos, por causa das maldades das pessoas praticadas contra a sua vida. Vou repetir, não desanime por causa dos sofrimentos do percurso, não desanime por causa das maldades das pessoas praticadas contra a sua vida. Por quê? Porque existe um Deus perfeitamente sábio, que sabe usar tudo aquilo que é contrário a você para te favorecer e para te levar aonde Ele quer que você esteja. Amém? Ou seja, o seu sofrimento, os erros, as maldades, tudo aquilo que for feito contra você, ao invés de te prejudicar, só vai te levar para mais perto da bênção, só vai te levar para mais perto daquilo que Deus tem para você. Tudo aquilo que intentarem contra você, para que você caia, para que você fracasse, para que você viva a derrota, na realidade será um instrumento para te conduzir para a vitória que Deus tem para a sua vida. Amém? Quem crê nisso? Irmãos, é o que o texto nos revela. Eu não estou falando aqui nada que é invenção da minha cabeça. Se você olha para o texto aqui, você vê que José, na sua relação com os seus irmãos, ele foi tratado com desprezo. Os seus irmãos se iraram contra ele, os seus irmãos planejaram mal contra ele, os seus irmãos o trataram, irmãos, como uma mercadoria. Eu pergunto para os irmãos: desprezo é bom? Ira é bom? Inveja é bom? Ciúme? Nada disso é bom, irmãos. Nada disso é bom. Mas essas situações se manifestaram contra José através da vida dos seus irmãos. E com certeza José se entristeceu com essas situações. Com certeza José foi levado a olhar para essas situações e desanimar diante dessas situações, porque ninguém gosta de ser desprezado, maltratado,
ninguém gosta de ser vítima de inveja, ninguém sai de casa assim dizendo: ai, tomara que hoje todo mundo sinta inveja de mim, tomara que hoje todo mundo me despreze, tomara que hoje todo mundo maquine o mal contra mim. Ai, que delícia! É assim que a gente sai de casa, irmãos. Se você sair assim, você é um masoquista, né? Ninguém sai assim, irmãos, de casa. A gente sai de casa pensando: tomara que as pessoas me acolham, tomara que as pessoas me aceitem, tomara que as pessoas me ajudem. A gente não sai de casa pensando em receber aquilo que é ruim. E José saiu da casa dele em direção aos seus irmãos, talvez pensando assim: tomara que eles me aceitem, tomara que eles me abracem, tomara que eles cuidem de mim, tomara que eles me tratem com alegria. Mas quando ele chega lá, o que ele recebeu foi traição, rejeição, desprezo, inveja, ciúme, maltrato. Só que todas essas coisas somente o levaram para onde Deus queria que ele estivesse. Eu quero dizer para você, querido, toda inveja, todo ciúme, toda rejeição, todo mal que praticarem contra você, serão usadas para a realização do seu sucesso em Deus. O nosso problema é que nós muitas vezes ficamos exaltando o mal, as coisas ruins que praticam contra nós, e a gente fica falando das coisas ruins que fizeram contra nós, exaltando o mal, exaltando as coisas erradas. Eu quero dizer para você nessa noite, ao invés de você ficar exaltando aquilo que é ruim, aquilo que as pessoas fizeram de ruim contra você, comece a exaltar o Deus que está te abençoando, apesar de todas essas situações. Porque eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, querido: não tem desprezo, não tem inveja, não tem ciúme, não tem nada daquilo que o ser humano possa fazer que possa prejudicar alguém que Deus quer abençoar. Não tem inveja, não tem ciúme, não tem desprezo que possa prejudicar alguém que Deus quer abençoar. Se Deus quer te abençoar, o que vai prevalecer na sua vida é a bênção. É a bênção. Pastor, como é que eu tenho que entrar em 2026? Com o pé direito? Não, entra com os dois, irmãos, né? Entra com os dois pés. Entra seguro. Com que certeza, pastor, eu tenho que entrar? Entre em 2026 crendo mais na capacidade que Deus tem para te abençoar do que na maldade que as pessoas fazem para te prejudicar. Irmãos, na história de vida de um crente fiel a Deus, na história de vida de alguém que serve ao Senhor, na história de vida de alguém com quem Deus tem um projeto de bênção, tem problema, tem dificuldade, tem situação de sofrimento, tem situação de frustração com pessoas, tem tudo isso, irmãos, mas não são essas coisas que vão determinar o rumo da sua história. O que vai determinar o rumo da sua história é o Deus em cuja mão você colocou a história para Ele conduzir. Quem vai determinar o rumo da sua história não são as circunstâncias, os problemas, as dificuldades. Quem vai determinar o rumo da sua história é o Deus em cuja mão você colocou a história da sua vida. É Ele que vai conduzir a história da sua vida. Quem crê nisso? Irmãos, José carregava uma convicção inabalável no seu coração: aconteça o que acontecer, Deus vai me favorecer. Aconteça o que acontecer, Deus me sustentará. Aconteça o que acontecer, Deus é a minha provisão. Por isso, irmãos, quando ele caiu na cova, ele estava esperando em Deus. Quando ele foi vendido como escravo para o Egito, ele estava esperando em Deus. Quando ele chegou lá no Egito, irmãos, para ser vendido lá e comercializado como escravo lá, ele estava esperando em Deus. E a Bíblia diz: e Deus era com José. Não é porque você está passando por luta que Deus te abandonou. A gente fala, nós como crentes temos uma mania muito errada de achar que porque a gente está passando por luta, Deus está longe da gente. Às vezes Deus está do seu lado. Só que o crente, quando ele está olhando demais para o problema, ele não percebe. Que não era o caso de José. José não olhava para o problema, ele olhava para a presença de Deus. Estou sofrendo,
mas Deus está aqui comigo. Fui traído, mas Deus está comigo. Fui vendido, mas Deus está comigo. Ou seja, ele estava sempre bem, de cabeça erguida, otimista, enfrentando os problemas, irmãos, com coragem, porque os problemas não tiravam a visão dele da presença de Deus, não roubavam dele, irmãos, a capacidade de ver Deus em meio aos problemas. Eu quero perguntar para você nessa noite: apesar dos seus problemas, você ainda está vendo Deus na sua vida? Apesar dos seus problemas, quem está vendo Deus na sua vida aí? Quem está vendo Deus na sua casa? Então eu quero dizer para você: tem esperança de vitória para você, tem esperança de mudança para você, porque apesar dos seus problemas, você continua vendo Deus com você, você continua vendo Deus ao seu lado, você continua vendo Deus na sua vida. Irmãos, José, ele não perdia a capacidade de ver Deus porque estava passando por problemas. Às vezes nós vamos passar por lutas que a gente fala: mas por que, Senhor? Porque, irmão, se você parar para pensar, coloque-se no lugar de José. Ele não fez nada de errado, de repente os irmãos jogam ele no poço, e ele fica lá naquele poço clamando, pedindo ajuda. Ele pediu inúmeras vezes: me tira daqui, me tira daqui. O Rubem, o mais velho, ele ficava até assim sensibilizado, tentando tirar de lá, mas os outros não deixavam. E ele ficou ali naquele poço, passou a noite ali clamando pela ajuda que não veio, clamando pelo socorro que não veio, clamando pelo apoio que não veio. E muitas vezes isso acontece conosco, porque às vezes nós estamos esperando nas pessoas. Em algum momento a gente está esperando nas pessoas, e as pessoas vão nos decepcionar. Parecia ali naquele momento que o mal estava prevalecendo sobre o bem, que o errado estava prevalecendo sobre o certo. E eu vou dizer uma coisa para você, e não fique triste com o que eu vou te dizer. Às vezes a vida se mostrará injusta com você, às vezes as pessoas se mostrarão injustas para com você, mas quando a vida e as pessoas se mostrarem injustas para com você, não se esqueça que Deus continua sendo justo e fiel. Não se esqueça que Deus continua sendo justo e que Ele continua fiel. A vida pode falhar com você, as pessoas podem falhar com você, mas Deus será o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Ele não deixará de enviar a corda da salvação para te tirar do buraco. Foi isso que Deus fez com Jeremias, quando ele estava num poço, jogado na lama. Diz a palavra de Deus que o Senhor incomodou lá um eunuco chamado Obed-Meleque, e aquele eunuco foi e falou com o rei, falou: nós não podemos deixar Jeremias no poço. E fizeram uma corda e tiraram Jeremias daquele poço, mas porque Deus estava trabalhando através daquela vida para tirar o seu servo do poço. Eu quero dizer para você, querido, o mundo muitas vezes vai te jogar no poço, o mundo muitas vezes vai trabalhar para te jogar no poço, mas entenda que o teu Deus não te deixará lá. O teu Deus sempre tem uma corda de salvação e de escape para você. José, ele passou pelos sofrimentos do caminho, ele passou pelas maldades que as pessoas fizeram contra ele no caminho, mas ele não desanimou. Ele não desanimou porque ele cria num Deus que trabalhava por trás dessas situações e usava essas situações para favorecê-lo, de modo que todo o mal que era praticado contra ele, Deus transformava em bem. Amém? Deus transformava em bem. E José disse isso lá no final, irmãos, do livro, quando os irmãos chegaram diante dele e disseram: olha, nosso pai morreu e agora José, porque eles tinham medo de José se vingar deles por tudo que eles fizeram contra José. José falou: não, eu não sou Deus. E não fiquem tristes,
e não temais, porque todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem, para que muitas vidas fossem abençoadas, inclusive a de vocês. Irmãos, as palavras de um homem que soube entender o trabalhar de Deus na sua vida, depois de passar pelo trajeto do sofrimento, depois de passar pelo trajeto da luta. Talvez você está no trajeto da luta, mas não quer dizer que esse trajeto não vai acabar. Todo trajeto ele tem um começo e ele tem um fim. E quando chegar no destino final, você vai cantar aquela música nada mais: agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Por quê? Porque a luta acabou, a luta acabou, o problema foi embora, agora é só vitória. Mas até lá, você tem que caminhar. Fala para o seu irmão, caminha, que a vitória chega. Caminha aí, irmão. A vitória vai chegar em nome de Jesus. Deus tem vitória para você. Irmãos, se nós queremos viver o plano de bênção que Deus tem na nossa vida, nós temos que entrar no Egito, mas nós não podemos permitir que o Egito entre em nós. Amém? Fala para o seu irmão aí, ó, não deixa o Egito entrar em você. Irmãos, para onde que José foi levado? Para o Egito, sim ou não? Então ele teve que entrar no Egito, teve que entrar lá. Ele teve que entrar no Egito, que representava o mundo do pecado, o mundo onde o pecado reinava, o mundo onde Deus não era respeitado, Deus não era conhecido, Deus não era adorado, e era lá que ele tinha que estar. Porque o Egito representa o mundo, irmãos, na nossa vida hoje. O mundo que nós vemos não é o mundo do pecado, não é um mundo que rejeita a Deus, que rejeita a palavra de Deus. E José teve que entrar no Egito. E eu pergunto para os irmãos, no Egito tinha idolatria? Será que tinha idolatria lá, Jorge? No Egito tinha bruxaria? No Egito tinha corrupção, irmãos? No Egito tinha adultério? Tinha prostituição no Egito? Tinha traição? Tudo isso aí tinha no Egito, irmãos. Mas a corrupção do Egito, o adultério do Egito, a traição do Egito, a idolatria do Egito não entrou no coração de José. José estava no Egito, mas o que estava no Egito não encontrou espaço no coração de José, porque o coração de José estava fechado para tudo aquilo que pertencia ao Egito. Embora ele estivesse no Egito, o Egito não estava nele. Quem quer viver um plano de bênção com Deus aqui? Você tem que estar no Egito, mas o Egito não pode estar em você. Os costumes do Egito, os valores do Egito, as tendências pecaminosas do Egito, as ideologias do Egito não podem estar na sua vida. José, irmãos, ele cresceu num ambiente de pecado, servindo a Deus. Ele prosperou num ambiente de pecado, sem andar no pecado, sem compactuar com o pecado, porque assim como Deus era com José, José também era com Deus, porque aquele a quem Deus é com ele, essa pessoa também é com Deus. Ele tinha consciência da presença de Deus na vida dele, e essa consciência dizia para ele: honre a presença de Deus na sua vida. Se Deus está com você, honre a presença dele em você. Quem tem a presença de Deus na sua vida? A nossa missão não é apenas andar com Deus. A nossa missão não é apenas andar com Cristo, é andar em Cristo. Amém? Estou dizendo isso com base naquilo que o Mateus pregou domingo aqui, uma palavra abençoada. Se você está em Cristo, então ande
como Cristo. Andai em Cristo, né? Se você foi salvo por Cristo, então andai em Cristo. E nós temos que andar em Cristo, irmãos. Nós temos que entender que nós vivemos, existimos e nos movemos em Cristo Jesus. A nossa vida será abençoada à medida que nós nos fecharmos para o mundo, mas tivermos um coração aberto para Deus. Quem controlava a vida de José era Deus. Os valores que dirigiam a vida de José eram os valores de Deus. Os propósitos que conduziam os passos de José eram os propósitos de Deus, e não do Egito. Mas ele estava no Egito. Nós precisamos entender que não tem como fugir do mundo. A gente tem que estar no mundo. E a gente tem que se relacionar com aqueles que estão no mundo, perdidos no mundo, para que através da nossa vida as pessoas comecem a ver Deus. O que aconteceu, irmão? José começou a trabalhar no Egito. Primeira pessoa que olhou para ele, Potifar, falou: tem algo diferente nesse homem. Tudo que ele põe a mão, ele prospera. Eles começaram a ver Deus num escravo que não tinha identidade, que não tinha origem, que não tinha pais, pai e mãe, né? Ninguém conhecia os pais de José, ninguém sabia quem ele era, ele não tinha identidade, ele era um ninguém. Irmãos, vou repetir: José era um ninguém. Porque quando ele foi vendido para lá, ele não levou a carteira de identidade dele, nem tinha. Ele chegou lá, menino de 17 anos. Quem é você? Foi comprado lá com uma caravana. Ele chegou lá como ninguém. Ele tinha tudo para continuar sendo um ninguém. Mas quando alguém que é ninguém aos olhos dos homens é alguém diante de Deus, essa pessoa passa a ser alguém também diante das pessoas. Deus começa a mostrar que aquela pessoa tem valores. Deus começa a mostrar que aquela pessoa tem Deus na vida. E a presença de Deus faz com que essa pessoa seja vista de uma maneira diferente. Então, quando você fecha o seu coração para o Egito, mas abre o seu coração para Deus, o que acontece? Primeiro, você verá o trabalho das suas mãos prosperar. Quem quer prosperar? Feche seu coração para o Egito e abra o seu coração para Deus. Você começará a ser reconhecido. Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. Aonde você começar a trabalhar, as coisas vão acontecer. As pessoas vão olhar para você e vão falar: não, mas você é diferente. Existe uma presença diferente em você. E aí você vai poder dizer: é a presença de Deus. Eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus. O seu trabalho será reconhecido. Você será visto e valorizado na terra à medida que você fechar o seu coração para o Egito e se abrir para Deus. Amém, irmãos? À medida que você se fechar para o mundo, fechar para os valores do Egito, sabe o que vai acontecer também com você, irmão? Você será injustiçado por não ceder às tentações que serão colocadas diante de você. Por um lado você prospera, mas por um outro lado também vem as situações de injustiça. Quando José começou a prosperar dentro da casa de Potifar, foi-lhe dado o governo da casa de Potifar. E o que aconteceu? Quando você começa a crescer, quando você começa a ficar em evidência, aí vem as tentações. Vou repetir: quando você começa a crescer, começa a ficar em evidência, junto com o crescimento, junto com a prosperidade também vem as tentações. E José era um jovem, irmãos. Ele deveria ter ali, calculo eu, uns 22, 23 anos. 22, 23 anos, o jovem, ele não está, é como diz o pastor Paulo Duarte, não é demônio, é hormônio, muito hormônio. Então, para ele, a tentação da carne é algo muito forte. Então, José, por ser muito jovem,
E a Bíblia diz que ele era de boa aparência. Com certeza ele era muito tentado nessa área. Tanto é que a esposa de Potifar colocou os olhos nele e se sentiu atraída por ele. E ele poderia, por ser jovem, dizer: mas eu sou jovem. Ele poderia arrumar uma justificativa para pecar. Os irmãos podem entender o que eu estou dizendo? Mas mesmo sendo jovem, mesmo estando cheio de hormônios, a presença de Deus era maior na vida dele. Quem dominava ele não eram os seus hormônios, quem dominava o coração dele não eram os desejos da sua carne, era a presença de Deus. A tentação veio, ele fugiu, ele não caiu, só que ele foi injustiçado, porque a mulher mentiu, que foi atacada por ele, e todo mundo acreditou nela, e ele foi preso. A gente fala: não, mas espera aí, pastor, a pessoa honrou a Deus, fez tudo certinho, então ele vai ser premiado. Não, ele foi injustiçado, foi preso, foi levado para uma prisão, mas ele preferiu estar preso, mas com a sua consciência limpa diante de Deus, do que estar lá na cama da esposa de Potifar, mas com a sua consciência pesada diante do Senhor. A consciência dele estava em paz com Deus, apesar da injustiça que ele estava passando. Porque, irmãos, porque no coração dele, ele não podia perder a presença de Deus. Eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Eu estou no mundo, mas eu não sou. A presença de Deus é o meu bem maior. Não posso perder a presença de Deus. Quando você fecha seu coração para o mundo, você aprende a vencer a si mesmo, para vencer com Deus no final. José venceu a si mesmo. Você já venceu a si mesmo? É só você fechar o seu coração para o mundo e manter o seu coração aberto para Deus, que você vai vencer a si mesmo, e depois você vai vencer com Deus. Amém, irmãos? Então olha só, para que a gente possa viver o plano que Deus tem na nossa vida, não podemos desanimar diante dos sofrimentos do trajeto, diante das maldades das pessoas, porque nós temos um Deus que usa tudo aquilo que é contrário a nós para nos favorecer. Amém? Se a gente quer viver o plano de bênção que Deus tem conosco, nós podemos entrar no Egito, mas o Egito não pode entrar na nossa vida. Terceiro, irmãos, se nós queremos viver o plano de Deus, permita que Deus use a sua vida para abençoar outras pessoas enquanto o sonho não se realiza. O sonho não chegou, mas Deus está me usando para abençoar outras pessoas. Foi assim que aconteceu com José. Até ele chegar lá, até ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse, o que aconteceu? Ele foi sendo usado por Deus para abençoar outras pessoas. A primeira pessoa que foi abençoada através da vida dele foi Potifar. Potifar olhou na vida dele e viu que ele prosperava em tudo que ele fazia. Potifar sentiu tanta segurança em José que disse: eu vou te dar o governo de toda a minha casa, tudo está debaixo do seu comando. Por quê? Porque eu vejo a bênção de Deus na sua vida. E Potifar foi abençoado através da vida dele. Depois José vai para a cadeia. O chefe da cadeia começa a dar, de certa forma, José era um preso especial que administrava junto com ele ali a cadeia. E lá dentro da cadeia vem um padeiro e vem um copeiro, e aí Deus dá sonhos. Na realidade, Deus dá a revelação dos sonhos que eles tiveram. O copeiro teve um sonho, o padeiro teve um sonho, e aí Deus usa José para revelar aqueles sonhos. Eu sei que o padeiro infelizmente morreu, mas o copeiro foi levado à presença de Faraó para continuar servindo a Faraó. E aí, quando o copeiro foi abençoado de sair da cadeia, José falou: lembra de mim. E o homem esqueceu dele. O homem se esqueceu de José. Eu pergunto para você: você já foi esquecido por alguém que você já ajudou?
você ajudou a pessoa, você foi bênção na vida da pessoa, e aí de repente aquela pessoa podia te ajudar, mas ela acabou se esquecendo de você. Às vezes Deus permite isso, irmãos, para que a gente entenda que a nossa dependência tem que estar nele. O homem se esqueceu de José, mas Deus não se esqueceu. Eu quero dizer para você nessa noite, tem um Deus que não esquece de você. Tem um Deus que não esquece de você. Às vezes você foi esquecido em algum momento, mas Deus está dizendo, eu permiti, porque quem vai fazer a obra na sua vida sou eu. É eu que vou te tirar de onde você está e vou te levar para onde eu quero que você esteja. Amém, irmãos? É o Senhor. Não dependa de político, não dependa de fulano, de ciclano. Entenda, é Deus que vai te tirar e é Deus que vai te colocar. A sua vida está nas mãos de Deus. É Ele que vai fazer a obra. Amém? Quem está recebendo essa palavra aí? Em último lugar, irmãos, se você quer viver um plano de bênção com Deus, tem algo tremendo aqui nesse capítulo 41. Momento quando José, ele olha para trás, ele olha para o presente, agora já abençoado, o sonho foi realizado, Deus o levou à presença de Faraó. Faraó teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras que comiam as vacas gordas, 7 espigas bonitas, viçosas, e depois 7 espigas feias que engoliam as espigas boas, representavam 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez de alimento na terra. E aí quando José ele interpreta esse sonho, o Faraó diz assim: que farei? Que faremos? Aí José disse: olha, tem que construir celeiros para armazenar os grãos nesses 7 anos de fartura, e aí o senhor tem que escolher alguém que vai administrar tudo isso. E aí naquele momento o Faraó falou assim: não tem ninguém melhor do que você. Você será o governador do Egito, estando apenas abaixo de mim. Olha a autoridade que foi dada a José, irmãos. E José começa a viver todo esse cenário de bênção. Aí ele casa, e aí ele tem 2 filhos. E é interessante que os nomes dos filhos retratam essas situações que ele viveu. O primeiro filho foi chamado de Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer dos trabalhos, dos sofrimentos, de tudo aquilo que eu vivi na casa dos meus pais, de todas aquelas situações trágicas que ele viveu no passado. E Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quem quer ver o plano de Deus na sua vida? Muitas vezes nós queremos começar uma nova fase da nossa vida com Deus, querendo o Efraim, que significa Deus me faz prosperar. Ai, pastor, eu quero começar 2026 com Efraim. Eu quero que 2026 seja o ano do Efraim. Deus me faz prosperar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus só vai dar ao Efraim para quem primeiro gerar o Manassés. Amém? Porque o Efraim só vem depois do Manassés. Quem quer prosperar, primeiro precisa aprender a esquecer o passado. Quem quer prosperar, primeiro precisa saber esquecer e perdoar pessoas, esquecer mágoas, rancores, enterrar o passado ruim de dor e de sofrimento. Ai, pastor, eu vou começar 2026 bem, trazendo a mágoa do passado, trazendo o rancor do passado com você. Não vai não, irmão. Por quê? Porque Deus não abençoa, Deus não dá o Efraim para quem vive carregando mágoas que deveriam ser esquecidas. Deus não dá o Efraim
Para quem continua carregando rancores, precisavam ser esquecidos. Quem quer o Efraim precisa gerar primeiro o Manassés. Precisa esquecer as coisas do passado. Precisa esquecer os maus tratos, as feridas, as machucaduras do passado. Porque à medida que você esquece, perdoando, aí Deus fala: agora sim, está preparado para receber o Efraim. Porque perdoar, irmãos, não é esquecer a situação, não é ter uma amnésia. Nossa, eu perdoei, agora eu não consigo lembrar o que eu perdoei. Não é isso, irmãos. Perdoar é você se lembrar do que aconteceu, mas não lembrar da dor que aquilo gerou. Amém? Vou repetir. Perdoar é você lembrar do que aconteceu, mas não lembrar da dor que aquilo gerou. Porque se você lembra e sente a dor, é porque você não perdoou. Aí quando eu lembro, pastor, sobe um trem dentro de mim. É porque você não perdoou. O passado está vivo. Tem que matar, tem que esquecer o passado. Deus me fez esquecer. Quem é que faz a gente esquecer, irmãos? Deus. Sabe quem vai fazer você esquecer? Deus. Sabe quem vai fazer você colocar uma pedra no seu passado? Deus. Sabe quem vai curar o teu coração? Deus. Sabe quem vai fazer você passar um pano nessa situação e deixar para trás? Deus. Deus me fez esquecer, disse José. E o Deus que faz esquecer também é o Deus que me faz prosperar. Quem recebe essa palavra, fique em pé nesse momento.